tarde, Judélito. Boa tarde. Gil, não é? Gil. Nós, do grupo Divas que Corre, né, estamos fazendo um compilado de entrevistas com algumas pessoas que praticam atividade física, principalmente a corrida. E aí, estamos fazendo algumas entrevistas uma forma de ter um impacto também social, né? De que as pessoas tenham acesso à importância de cuidar da saúde física, como ela repercute também como um todo no nosso corpo, na nossa saúde mental, e também entender o que é que mobiliza cada pessoa, né, a correr, né, a buscar na atividade física o que é que busca, como que, qualidade de vida, né, como foi essa trajetória, que é bem interessante e importante. Pelo menos entrei recentemente para o grupo, né, no intuito de buscar uma atividade física para o bem-estar, né? Porque o nosso corpo precisa de atividade física. E aí, eu ingressei nesse grupo. Primeiro eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória e depois eu irei fazer algumas perguntas, tá bom? Meu nome é Gildélito, tenho 56 anos, completei ontem, 56 anos. Comecei na corrida por volta do ano de 2021. Sempre gostei de esporte, praticar esporte, mas devido ao trabalho, à rotina do trabalho, eu não tinha tempo suficiente para estar praticando corrida, porque eu tinha esporte. E no início de 2022, quando eu me aposentei, e aí eu consegui me dedicar todo o tempo ao esporte. Esporte esse, antes eu praticava mais futebol, bike, né? Bicicleta, ciclismo. Foi quando eu fui apresentado à corrida de rua, pela primeira vez no ano de 2021. Minha primeira corrida, um colega me convidou e eu conheci a corrida e aí me apaixonei e dela eu não quero sair mais. Eu não sair mais. Quanto mais a corrida de rua, eu quiser conquistar, porque faz muito bem à saúde. O esporte para mim, na minha vida, é essencial hoje. Eu dedico o meu tempo todo à prática, aos treinos, encontrar parceiros, amigos, né? Para também sair do sedentarismo. Hoje em dia, o esporte tem ajudado muita gente, em todo sentido. E foi dessa forma que eu comecei a correr. Em 2021, minha primeira prova, de 5 km. Hoje, eu já cheguei a me assumir outra maratonista, minha maior distância foi 70 km. Mas aí a gente vai entrar em detalhes lá. Que legal! Antes de correr centenas de quilômetros, quem era você? Um trabalhador, pai de família, sempre gostei de esporte, me ensinando meus horários de lazer, meus finais de semana, jogava bolinha, então eu ia pedalar. E daí, com a minha aposentadoria, eu comecei a praticar outros esportes, no caso a corrida entrou na minha vida. Me identifiquei bastante, amei, comecei a correr, me senti livre, a corrida me deixa assim mais leve, eu esqueço meus problemas, quando eu coloco meu tênis nos pés e correr com fone, parei de correr com fone, porque algumas provas é proibido, né? E também não é legal, porque sem segurança, eu vejo muita gente correndo hoje, bota no meu ouvido e sai. E isso não é legal, tá? Mas aí, depois que eu comecei a corrida de rua, comecei a correr 5, aí fui para a prova de 10, aí com 10 eu achava que era pouco, e aí fui mais e mais e mais, até se tornar um ultramaratonista. E a corrida de rua hoje para mim é tudo. E o interessante da sua fala é que vem depois da aposentadoria. Depois da aposentadoria. Uma mudança também no sentido da aposentadoria em sua vida, porque para muitas pessoas pode representar o fim de muita coisa, só que você ressignificou esse processo em sua vida. Você tem muita gente se aposentar e ficar em casa, sentar com as pernas para cima, reclamando da vida, esperando uma doença chegar e acabar com o vida. E eu procurei ocupar meu tempo. Eu me aposentei, procurei uma atividade para ajudar na renda, fui trabalhar com meu pai, que tem uma empresa de transporte, deu um apoio a ele na pandemia, de seu de idade, eu fiquei ajudando a ele. E minhas horas vagas focaram no treino. Esporte, porque meu pai é diabético,
diabetes. E o esporte, para quem tem problema de diabetes, ajuda bastante para mim. Então, eu tenho carência é essencial para a minha vida. Não ficar em casa parado e sim se exercitar. E eu encontrei isso na corrida de rua. Para mim, é fundamental. E você falou de ficar em casa esperando a doença chegar, chamou a atenção. Então, a atividade física seria uma forma de combater essa... O sedentarismo, você em casa, esperando para cima, a idade vai chegando, 56 anos, eu tenho 56 anos hoje. E eu vejo as pessoas, pô, você tem 56 anos, você está doida. Aí isso para mim, olha, tudo para mim serve. Se eu estivesse em casa, sentado, assistindo televisão, reclamando da vida, eu tenho certeza que eu não ia conseguir caminhar 1 quilômetro, 2. Aí vem doenças, vem uma série de problemas, estresse no dia a dia em casa, problemas, eu venho chegando, e isso não é saudável. Tá? Em qual prova ou em qual quilômetro você sentiu que o seu corpo realmente quebrou? Se é que você já teve essa experiência, né? De você sentir fisicamente o desgaste, né? Da atividade e tudo mais. Descreva o que você sentiu quando percebeu que a força física tinha acabado totalmente. Você já teve essa experiência? Já, claro. Já tive no início, por ser um amador, não conhecer, não ter as técnicas, não ter o conhecimento. Todo mundo que vai para correr pela primeira vez acha que sai igual um desesperado, um louco, dando o máximo. Aí quando chega antes da metade da prova, já foi. Quebra. Isso é normal. Todo amador. Isso foi a minha primeira experiência, né? A primeira prova. Eu senti, realmente. Eu vi todo mundo correndo, eu achei que correr é correr. Saí correndo. Não é assim. Então, foi um quebrar assim, de uma forma assim, saudável, porque por conta de falta de experiência, falta de preparo. Eu não me preparava, eu só vestia, eu comprei um kit de corrida e fui para a corrida sem me preparar, sem me hidratar. Então eu senti as consequências no dia da prova. Não foi tão dolorosa, eu não tinha aquela corrida de competição, valendo alguma coisa. Só foi um entusiasmo de todo mundo correndo e queria acompanhar pessoas preparadas. Então eu não consegui chegar no mesmo ritmo, senti cansaço, fadiga muscular e cansaço natural de uma pessoa que não está preparada para enfrentar uma prova. E foi uma prova curta, de 5 km. E aí veio, em seguida, eu fui gostando, eu fui me preparando para me informar como é que faz para correr. E aí vem aquelas loucuras de comprar tênis, comprar um hoje, esse correr hoje não vou, comprar amanhã, aí vai pro tênis, e aí vai para começar a conversar com os colegas. Você come o quê? As dietas. Não, faço o quê? Ficou no primeiro quilômetro, ficou no segundo. Então, essas informações, com o tempo, vai chegando para você e vai melhorando. E aí, a proporção que você vai aumentando a distância, você vai pegando mais conhecimento, vai conhecendo pessoas que têm as técnicas que vai podendo orientar. É essencial você fazer uma avaliação médica antes de começar a correr. Não é só você chegar e pegar, colocar um par de tênis e sair correndo. Todo mundo, eu cometi esse erro também, Lucas. Mas depois que eu fui pegando conhecimento, como funciona a corrida de rua e para que serve a corrida de rua. A corrida de rua não é para você sair desfilando. Você tem que ter técnicas, tem que se preparar para isso, para enfrentar a distância, tem que conhecer seus limites. E mesmo conhecendo seus limites, tem determinado momento que o seu corpo pega você, se prepara para fazer uma prova de 21 km, com a minha maratona, como já aconteceu comigo na primeira vez. Eu fui muito bem, fiz toda a preparação e no 18º quilômetro eu preciso esticar ainda. Ok. Não fiz uma hidratação correta, eu não segui todo o planejamento como foi feito nos treinos. Você faz um treino para aquela prova, você se prepara. Se você não seguir aqui no dia da prova, você vai quebrar, você vai sentir uma lesão, uma distensão muscular, uma cãibra, e vai tirar você da prova. Ou então você vai chegar na prova, no final, todo lesionado, vai acabar outros dias, foram dias de sentimentos musculares. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Depois de algum tempo de experiência, e aí eu fui procurar de assessoria, fui me informando melhor,
para me preparar para essas provas. Hoje, eu não tenho mais esse problema, não tem acontecido, não ocorreu uma última queda de corrida, por conta dessa preparação e dessa consciência. O atleta precisa se preparar para enfrentar, seja lá, vai ser 1 quilômetro, mas você tem que entender como é que você vai fazer, você vai ter que planejar como é que você vai fazer esse 1 quilômetro. Vai chegar, colocar o tênis e sair correndo. Porque a lesão pode tirar definitivamente de uma corrida. Não só daquela prova, mas para cima, dependendo do pior da lesão. A experiência, ela traz autoconhecimento, você consegue detectar quais são as suas limitações, como você trouxe no seu relato, mas assim, umas limitações que eram momentâneas e que faz parte do processo. Né? Ninguém começa bom o suficiente, digamos assim. É um preparo até você conseguir estar naquele lugar de ter já uma estabilidade, de já ter uma desenvoltura, um ritmo. Então, está presente também o autoconhecimento e fica bem marcado na sua fala. Quando você se percebeu, você ficou afoito, digamos assim, viu todo mundo correr, queria correr junto, mas o seu corpo lhe mostrou que você ainda não estava preparado, só que você absorveu da melhor forma essa formação. Né? Vou trabalhar o que precisa trabalhar para melhorar meu desempenho. Você tem que reconhecer seus limites e procurar ajuda. Não é também com a internet, pesquisar na internet e fazendo do seu jeito. Você tem que ter ajuda de um profissional, de alguém que realmente conheça a fundo aquele esporte, para lhe dar as orientações corretas. Tem muita gente que insiste em chegar e está acompanhando algum corredor, porque nem toda a preparação que é para você vai ser para mim. Eu tenho minha resistência, eu tenho minhas limitações, tenho diferenças de idade, tudo isso são fatores que contribuem para o objetivo. Exatamente. Se você tem seu ritmo, eu tenho o meu. Então, a gente precisa respeitar isso e conhecer. Você fazendo isso, seguindo esse passo a passo, você vai fazer isso com a prova tranquila, sem fazer. Que é o mais importante, né? Sim. Uma outra pergunta é sobre a dor, né? Então, você já tem uma jornada aí considerável, então você consegue distinguir a dor que é construtiva, uma dor que é dentro do esperado, do normal, e quando essa dor representa uma lesão. Qual a diferença entre as duas? A dor construtiva é aquela dor que você, quando você está treinando, é um sacrifício, você vai até o seu limite. E todo treino é dor. Você sente, e você treina para isso, até o seu limite. E o seu limite chega ao seu corpo, sente o cansaço, a dor, a fadiga, mas é uma dor suportável. Você sabe que dura aquela hora, mas vai passar, porque foi o esforço que você fez para poder melhorar a sua performance. E uma dor por lesão lhe tira totalmente suas forças. Você quer, sua mente está querendo, mas o corpo não obedece. Trava, você sente, o atleta percebe que não dá mais para ele. Ele até tenta dar mais um passo, mas ele chega a hora que é aquela dor e fala assim, olha, é fim da linha para você. E não adianta você forçar, porque isso vai se agravar mais. Mas o atleta em si, ele consegue distinguir a dor, o esforço que ele está fazendo, é uma dor que cresce para cá. Mas a dor de uma lesão que está tirando ele de uma prova, você percebe, trava as suas forças, você não consegue mais movimentar sua mente. Acho que já falou, você aceite, fim da linha, vamos tratar para poder voltar, né? No momento do maior sofrimento, quando a mente implora para você desistir, para preservar sua saúde, o que você diz para si mesmo para dar o próximo passo? Toda corrida, toda vez que eu saio de casa, faço minha oração, peço proteção, peço uma boa prova, tudo, e saio com a mente que eu estou fazendo aquilo pela minha família, pelos meus filhos. Sim. Então, eu estou vivendo minha prova, um pouco emocionado, como já aconteceu comigo, eu estou me sentindo praticamente derrotado, que a força está indo embora, que eu não estou conseguindo mais. Aí eu tenho meu filho mais velho faleceu em 2014. E toda vez que eu estou chegando ao limite, eu peço uma força externa.
eu sempre peço ajuda a ele, penso nele, eu dedico aquela coisa a ele, peço força e eu consigo vencer. Mas na minha família, nos meus filhos, que eu consigo extrair essa força extra, esse gás, e todo mundo passa por isso. Principalmente quando você tem um objetivo, quando você está querendo conquistar um pódio, quando você treina e você sabe que naquela prova você tem chance de conquistar o pódio. Então você dá o seu máximo. E às vezes esse máximo que você falta um pouco mais de gás, sua mente está dizendo assim, olha, não dá mais para você, desista, suas pernas estão fazendo força. Isso eu ficou bem claro para mim quando eu fiz minha primeira ultra, que foi o 70 quilômetros. Eu larguei no sábado meia-noite e cheguei no domingo às 7 horas, 7h30, mais ou menos. Passei a noite toda correndo e, por ser uma prova longa, poucos atletas, você se distancia muito do outro. Não tem aquele calor da corrida de rua, de estar todo mundo lá do outro, bora, bora, bora. Você larga junto, mas chega um momento que você fica só. O tempo é você e você. Na madrugada não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém vibrando com você. Então você precisa prosseguir e concentrado. Sua mente é mais um trabalho. Acho que a outra maratona é mais a mente. Você já se preparou antes. Mas chega quando dá largada, você chega na metade, sua mente já começa a falar, olha, você não dá mais, vai, não vai, não vai, não vai. Eu sempre tenho uma boa preparação psicológica, sempre focado, com objetivo, conversando com você. Eu passei uma hora conversando comigo, bora que dá, só falta um pouco. Eu estou assim, parabéns, quando eu venci a 2 quilômetros, você, parabéns, dá para vencer mesmo. Parabéns, você venceu, só falta mais 1 quilômetro, bora, raça. E assim foi. Cheguei muito desgastado, mas foi na família, foi pensando em amigos, em conselho, em mensagem que colegas mandaram antes da prova de superação. E um fator muito importante, tem um amigo que me ajudou na preparação, logo que eu comecei a correr, ele é aqui morador do bairro de Valéria, ele sabia da prova, ele viu o percurso, ele calculou o tempo que eu larguei, da largada, e ele sabia mais ou menos que era mais ou menos ele está chegando, e ele foi me fez uma surpresa na reta final, faltando uns 3 a 4 quilômetros para chegar. Ele estava lá na hora me aguardando, e quando eu estava, ele viu que eu estava rastejando já sem força, ele apareceu do nada e gritou meu nome e falou, parabéns, você aí, pronto. Sabe, aquele gás extra veio e aí me acompanhou até o final, para a minha chegada. Isso aí para mim é tudo. É mais trabalho mental. Você tem que estar preparado e fazer uma boa preparação física também. Bem forte Tá. De que maneira a outra maratona, né, reorganizou sua saúde mental? Se você percebe que teve essa mudança, né? Você diria que corre para fugir de algo ou para encontrar algo? Olha, a ultramaratona realmente me ajudou bastante. Como eu disse a você, você precisa estar muito bem preparado mentalmente. A corrida, você corre praticamente só. Então, tem que levar lá momentos que você se sente cansado, se sente isolado, abandonado. Vem muita coisa na sua cabeça. É muito longa a corrida. Então, passa muita coisa na sua cabeça. Então, você tem que ter uma boa noite de sono para poder fazer a sua coisa bem. Então, se você passou bem uma semana, problemas bem, esses problemas que não tem nada a ver com a sua corrida bem na sua vida, naquele momento, tudo querendo botar você para baixo. Mas a corrida me ajudou a trabalhar esse lado emocional. Durante os treinos longos, você esquece totalmente dos seus problemas. Os problemas ficam para trás. Você foca no emocional. Você consegue se organizar, encontrar forças onde você não tem apoio de ninguém. Então, ela ajudou bastante nesse sentido. Seria uma conexão entre você e você mesmo, você percebe? Não tem outra pessoa. É você e você mesmo, ou, no meu caso, eu falei, com a perda do meu filho,
eu me deparei, era eu como se estivesse conversando com ele, ele acompanhando ao meu lado, me dando força, me incentivando, ou então eu fazendo aquilo para não decepcionar ele, não posso decepcionar meu filho, é uma questão de honra, chegar até o final, chegar bem, eu não posso desistir aqui, não ficar. Então, eu estou dando esse trabalho pessoalmente. Então, isso ajuda muito, isso em todo sentido. Estou falando que é corrida, mas dá para você levar para sua vida. Todo esse esforço, todo esse trabalho mental que você faz ao longo da sua preparação para a corrida e durante a corrida, serve no seu dia a dia. Quando você começar a passar por seus problemas, alguma dificuldade, você, pô, já passei por situações piores na corrida e consegui vencer, não, espera assim, não. Então, serve de aprendizado esse trabalho, você exercer sua mente, né? Forçar ela a trabalhar, lhe ajudar a superar os obstáculos, as dificuldades. Uhum. É interessante que você faz a conexão entre a corrida e a vida no dia a dia, né, os desafios da vida, para que você faça uma articulação de conseguir ir desvencilhando, né, os desafios da vida, porque você entende que você... Isso. Mas eu tenho essa conexão muito forte. A corrida me ajudou a curar, né, essa ferida. Curar, eu digo assim, não que cicatrizou, que eu esqueci, mas pelo meu filho, eu me vi meio perdido, com a cabeça sem saber, fora do lugar, tudo me aborrecia, tristeza, chegava em casa à noite, ia deitar e vinha tudo na... E a corrida me fez mudar, a corrida de jogo, me fez mudar minha forma de pensar. Ela me ajuda bastante. Eu não tenho problema quando estou correndo. Nada para mim, porque eu esqueço de tudo. Ela me deixa leve. Não tem problema financeiro, conjugal, nada. É uma terapia. Se todo mundo soubesse, a corrida não é para você estar só correndo atrás de um troféu. A corrida de rua salva muita gente que está com problema de depressão. Lá você encontra amigos, pessoas que... Você não tem ninguém na corrida de rua. Não tem ninguém querendo ser melhor que você. Eu tenho isso como exemplo. Eu aprendi a ser um cara bem melhor depois. Quando eu vejo os exemplos que você está correndo e vê colegas parando por sentir alguma coisa, eu digo, bora, força, vem, dá a mão, dá a água, me tira um gel, dá aquela... Sem me conhecer, você nunca viu você isso aqui. Mas ninguém quer deixar o para trás. Todo mundo é concorrente do outro, mas ninguém quer deixar o colega para trás. Para, já interromper a corrida, poder ajudar quando ele passou mal. Uhum. Então isso vai ajudando a você a trabalhar a sua mente e enxergar melhor a vida. Depois de passar por tanta dor, como é a sua relação com o seu corpo? Você o vê como uma máquina, um templo ou como um parceiro, né? De jornada? Eu trato meu corpo como meu parceiro. Eu preciso tratar ele bem, cuidar dele, ele cuidar de mim. Eu não tenho como máquina. Uma máquina que você prepara, ela usa ela. Tempo não é eu. Eu cuido do meu corpo como meu parceiro. Eu preciso dele. Eu preciso estar bem. Para eu estar bem, eu tenho que zelar por ele. Então, é tudo feito dentro dos limites, procurando respeitá-lo. Se eu estou acordando bem, se eu estou legal, se eu não estou procurando ver, é uma suplementação que preciso fazer, uma alimentação, procurar ajuda médica, mas eu trato ele como meu parceiro. É meu parceiro, assim, não pode ser diferente. Quanto à sua saúde atual, você acredita que o que você faz na pista, né, melhora o seu sono, o manejo do estresse emocional e a questão da alimentação, se essas questões estão interligadas e fazem, né, diferença em você? Fazem. Na sua saúde, no caso. Faz toda a diferença. E é essencial. A alimentação, a corrida de rua, você precisa de uma boa alimentação, treino e descanso. Se você não tiver esses três pilares ligados um com o outro, você não vai ter bons resultados. Você vai até correr, mas você não vai ter uma boa performance.
você pode se lesionar, você vai se sentir mais cansado. Mas a alimentação, o descanso, precisa estar com você dia a dia. E eu me sinto muito bem. Eu, toda vez que eu vou fazer uma prova, eu procuro melhorar a minha alimentação. Eu acho que eu não consigo, eu não tenho recurso que um atleta que tem patrocínio tem para estar todo dia investindo, que o custo é alto. Eu estaria me dizendo, não, eu como normal com todo mundo, meu feijão e arroz, mas quando eu tenho uma prova-alvo, digo, olha, para o mês eu tenho uma meia maratona para fazer, alguns dias antes, eu já procuro fazer uma alimentação mais balanceada, voltada para o meu objetivo e focada nos meus treinos. Então, aí eu me sinto bem melhor. Preciso de mais descanso, mais horas de sono, porque no nosso dia a dia, a gente que não é um atleta profissional, a gente não tem. Eu tenho uma atividade para fazer. Hoje mesmo eu saí de madrugada, 4 horas da manhã, para fazer uma viagem para levar um paciente no hospital. Então, eu não tive aquela noite de sono completa. Todo atleta precisa ter, no mínimo, 8 horas de sono para descansar, treinar, descansar, se alimentar. Então, com a minha rotina, eu consegui enquadrar direitinho, eu faço minha alimentação balanceada no período de prova. Sim. Evito algumas bobagens, mas quando tem um churrasco, família, mas eu como, de vez em quando, eu como para comer. A única coisa que eu não faço é beber. Bebida alcoólica, eu não foi quando a corrida, já não consumia, e agora a corrida é melhor. Mas minha alimentação é balanceada quando eu vou fazer uma prova. Fora isso aí, eu faço a alimentação como todo mundo faz. E com relação ao manejo do estresse, né, diante de situações que são estressantes, você diria que a atividade física, a corrida, lhe ajudou no processo de entendimento de resolução? Ela ajuda. Eu sei que eu preciso melhorar muito, mas essas situações que tiram você só que mais o equilíbrio emocional com a corrida, eu melhorei. Eu sinto melhor, eu sinto que melhorei bastante do que eu era antes. A corrida me dá esse fôlego, me dá aquele tempo de você pensar antes de agir. Entendeu? Então, ela ajuda a você ter esse equilíbrio emocional. Muito importante a corrida. Seria, no caso, não partir para ações impossíveis. Não. Reflete antes de agir. Então, é o planejamento que você faz para a sua corrida. Você não escuta a largada e sair ao louco. Você fez um planejamento para chegar até o fim. A mesma coisa na hora de uma situação, faz tudo para não posso chegar assim. Já não vou tomar essa decisão, assim, no impulso. Vou planejar o que eu devo fazer. Assim. Mas isso é algo atual? Ou você já pensava assim no passado? Não, atual. Eu não era assim, eu não tinha esse controle emocional. E hoje eu já tenho. Você já falou um pouco, mas eu vou refazer, que é se você entender que precisa complementar, você fala, né? Como é a sua estratégia de nutrição e hidratação para evitar o colapso gastrointestinal, né? Um dos maiores vilões da ultramaratona. Tá. Tem todo um planejamento, isso também vai muito de quem está ali auxiliando. Eu hoje tenho uma assessoria, antes não tinha, mas hoje tem. E para outra maratona eu preciso de apoio. Ninguém vai para uma outra maratona sem ter conhecimento. Isso é um suicídio. Pode chegar aí, não conseguir, você pode ficar no meio do caminho e você consegue chegar. E toda a minha preparação foi feita com hidratação, passei dias, eu não tinha o hábito de beber água constante. Então, o consumo de líquido e de água tem que ser constante, seguir a quantidade e o tempo exato, hidratar bastante. Frutas, uma alimentação balanceada, ricas em carboidratos, proteínas também. Mas tudo isso é importante com o auxílio do profissional, do nutricionista. Porque
aquilo que foi bom para mim não significa, como se me disse, que vai ser para você. Sim. Cada caso é um caso. Mas o que eu recomendo e que eu digo, para você ter o sucesso na corrida, seja na ultra, seja na maratona, seja na meia, ou 10 ou 5, a hidratação é essencial. Seu músculo precisa estar bem ligado para suportar a carga que você vai descer sobre ele. Lembrar isso, falta de hidratação, sais minerais, tudo isso você precisa de uma avaliação de um profissional e fazer o uso correto da hidratação. Sim. Descanso, né? Sim. Descanso é essencial. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é acerca de quando você começou na corrida. Se você pudesse citar um conselho, né, envolvendo a resiliência naquele momento, o que é que você diria para o Gil que iniciou, né, com a experiência que você tem hoje? Que deveria ter conversado um pouco antes, né, com os colegas que convidou, entender como é que funciona a corrida de rua, entendeu? Para que serve a corrida de rua, quais são as precauções, né? Alimentação, a forma de como ele ia correr, como todo mundo vai afoito, né? Como aconteceu comigo. Sim. Então, pedir informações antes, entender, ler, pesquisar, para depois ir partir para a corrida. Porque eu fui, não tive nada, não podia ter lesionado e não queria mais correr, porque eu me machuquei, a experiência horrível, mas não aconteceu comigo, como eu disse, eu já praticava outros esportes, né? Eu jogava bola, andava fazia ciclismo, eu não senti tanto, mas não foi tão prazeroso como é para mim hoje, correndo da forma correta. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu ia conversar antes com ele, porque foi um convite assim, feito hoje para correr amanhã. Eu me joguei e fui. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu queria fazer de forma diferente, fazer uma corrida brilhante, ficar marcada para mim. Olha, foi maravilhoso, eu corri bem, larguei bem, cheguei bem, fiz meu tempo excelente, era isso que eu queria ter feito. Como a disciplina de ultramaratonista te ajudou a enfrentar os quilômetros difíceis da vida pessoal e profissional? A profissional, eu já tinha parado de trabalhar quando eu comecei a entrei na maratona. Mas a outra maratona, ela só me fez amadurecer mais e foi uma conquista, foi mais pessoal. Eu sempre gostei de desafios. E quando eu comecei na corrida, eu fiz os 5, aí fui para o 10, fui 15, aí foi. E aí eu tive aquela. Eu vim passar na televisão, ultramaratonista. E o meu maior sonho não é esse ser ultramaratonista, mas é enfrentar um Ironman, que é um desafio muito, muito maior que esse. E o pessoal, e quando mais chegam para mim e falam, você é maluco, você não vai conseguir, você não tem idade. Todo mundo fala isso para mim, mas eu me dá energia mais para você vontade de fazer. E eu só não encarei ainda, porque a minha natação ainda é fraca. Mas eu já estou pensando numa estratégia para melhorar a minha natação, para jogar em um desafio ainda maior. Mas a ultra, com certeza, me transformou. Eu vou dizer assim, um super-homem, mais uma pessoa que vê a vida assim de forma. Não tem obstáculo que possa parar você. Não quer, não tem. Se é possível ser capaz de tudo, tudo. É só ter força de vontade, garra e determinação. E a outra maratona me ensinou a fazer isso. E ser essa pessoa. E quando eu quero, eu vou e consigo. Certo. Para finalizar, Gil, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, de incentivo para quem deseja se aventurar na corrida de rua. Qual a mensagem que você pode nos deixar hoje? A que eu deixo como experiência. Não pense, não pare, não fique pensando, esperando o convite ou esperando o calçado adequado, uma roupa bonita.
Pegue o seu tecido em casa, que seja no dia a dia, para você. Dê seus primeiros passos. Não se preocupe com a distância. Não importa se vai ser 1 quilômetro, vai ser 100 metros. Saia da inércia, levante do sofá, vá correr, eu tenho certeza. E se entregue a correr. Esqueça dos problemas, vai se sentir bem melhor. Você vai ver como a vida é bela, é bonita, é prazerosa. Então, não pense duas vezes. Venha conosco para a corrida de rua e seja feliz. Obrigada.